Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, aleluias. Ministério Cristo Reina, como sempre, trazendo a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o teu coração. Esta palavra que eu quero transmitir, compartilhar, já outras vezes eu trouxe alguma coisa a respeito disto, que é esse título, A Lei e o Pecado, e também a lei do pecado. Aleluias. Eu quero então, lendo esse texto, fazer algumas colocações. E se você pudesse também abrir Romanos capítulo 7, versículo 7 em diante, seria muito importante para você e para mim também. Tá certo? Glória a Deus. Um abraço, irmão Nereu, mais uma vez, né? Sua casa, ali o irmão Milton também, com a Brindóia, sua casa, sua família, e todos vocês que estão aí, assistindo, e meditando nesta palavra, junto comigo, tá certo? Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Beijinho aqui, né? Fica melhor. Muito bem. Passamos a lei, então. A lei e o pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? Isso é muito sério. Essa pergunta é muito importante. E Paulo segue dizendo, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Interessante isso. Amém, amados? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Quer dizer, teve consciência do pecado. Aleluia. Vamos em diante. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Aleluia. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Aleluia. Glória a Deus. É claro que Paulo está falando aqui, amado, da escravidão do pecado. E da nossa impotência, nossa incapacidade, de viver uma vida santa. Os padrões de Deus, que satisfaça o coração de Deus, nesse plano que Deus tem para nossas vidas agora em Cristo. Vamos seguir então. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. O que é a lei? A lei é a palavra de Deus, no seu contexto, amém? De cabo a rabo, no entendimento e na revelação do Espírito Santo. Aleluias! Conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Versículo 13. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sob maneira maligno. O quanto é terrível
estar numa condição de pecado ou dominado pelo pecado. Aleluia. Ele está aqui mostrando então algumas realidades. Eu quero antecipar da velha vida, numa vida sem Deus. Amém, amado? Vivendo pela sua capacidade própria ou pela sua religiosidade. A gente sabe que ninguém satisfaz o coração de Deus dessa maneira. Tem que ser cristão, autêntico. Tem que ter um novo nascimento. E o resto vamos ver depois. Tá certo? Muito bem. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Não pode se negar isso. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha a condição. Mais uma vez, olha a nossa condição antes da nova vida em Cristo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Que situação! Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir nessa condição. Ele está colocando nessa condição. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Com certeza, uma vida sob o domínio do pecado é bem isso. Eu sei que estou errado, eu sei que não é aquele caminho, eu sei que eu devo proceder de outra maneira, só que não adianta. Diante da situação, eu me rendo completamente ao pecado. Aleluia. Muito bem, vamos seguir. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. O problema é eu. É o pecado que milita na minha carne. Amém, amados? E que me impede de viver uma vida de verdade, né? Segundo aquilo que Deus me criou. Amém, amados? Uma vida com Deus. Neste caso, versículo 17, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, ele está no comando. A pessoa nessa condição, ela é serva do pecado. Ela não manda em si mesmo. A sua vontade está dominada. E o seu entendimento não tem prosperidade, porque ele simplesmente cai. Amém? Muito bem. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Aleluia. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem eu faço, e sim o pecado que habita em mim. Aleluia. Veja a complexidade disso. É claro que essa passagem nos leva aonde? Com certeza, Gálatas capítulo 5, as obras da carne e o fruto do Espírito. Agora, ali diz o seguinte, que é uma batalha entre a carne e o Espírito. Consequentemente, entre o Espírito e a carne. Aleluia. Então ele fala aqui, evidentemente, dessa batalha. Aleluia. Agora, veja, Gálatas não está dizendo que a nossa vida em Cristo é isso que está aqui, até aqui. De maneira nenhuma, porque ele diz lá o quê? Que aquele que está no Espírito, esse não satisfaz as concupiscências da carne. Aleluia, nenhuma delas. Glória a Deus, e tem toda a capacidade de viver uma vida nos padrões de Deus, que agrada a Deus. Aleluia. Muito bem, vamos em frente então. Versículo 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Olha só. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros.
Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está falando da sua vida anterior, querido. Cuidado. Ele não está falando do Paulo da nova vida. E às vezes eu forço outra passagem bíblica, que não vou colocar aqui, para convencer disso. E Satanás não é fácil. Aleluias. Então, veja bem, aleluias, o que está dizendo a palavra de Deus. E onde quer chegar isso? Por isso, eu quero que você vá lá em Romanos capítulo 6, versículo, aleluias, 11, 12 e depois 14. Vamos lá? Diz assim, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Aleluia. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aqui está a palavra que nós queremos. Isso aqui é muito sério, queridos. Ó, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, ó, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Podemos nos considerar mortos para o pecado? Podemos sim. Aleluia. É claro que sim. Aleluia. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Onde que está toda essa defesa? Nós somos pecadores, né? Vestimos essa identidade que o diabo se agrada um monte, porque pecador na essência derrotado, é incapaz de viver uma vida que agrade a Deus, no Espírito, aleluia. Mas o poder da graça, ele está em nós, e o poder da graça nos faz vencedores, sim, mais do que vencedores, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Glória a Deus. Veja, essa libertação do pecado está lá em João capítulo 8, 34 em diante. Meu Deus do céu, como é que a gente pode confundir isso? Sabe? E trazer uma mensagem teológica completamente equivocada. Sabe? Não interpretando que Paulo aqui fala da velha vida carnal, sem Deus, pela lei, pelo seu esforço, pelas suas obras. Ele fala agora da graça de Deus, do poder da graça. Aleluia. Essa aliança eterna e irrevogável que nós temos hoje. Vamos lá em diante? Então, está lá escrito em João 8, onde Jesus diz: o homem é escravo do pecado. Quer dizer, essa palavra tem tudo a ver com esse texto até aqui de Paulo. Não adianta, eu tento, mas não adianta. Eu sei que está errado, eu não consigo. Está vendo? Agora Jesus, o próprio Jesus, ele diz: o homem é escravo do pecado. Mas se o Filho o libertar, ele dizia isso antes da cruz, verdadeiramente ele será livre. Verdadeiramente, completamente livre. E é essa palavra que eu tenho que tomar posse. E é essa identidade que eu tenho que vestir, meu amado. Não confessar o contrário. Aleluia. Está na língua o poder da vida ou da morte. Porque pela língua você mostra o que você tem lá dentro. Aleluia. A sua fé. Se você é carnal ou se você é espiritual. Glória a Deus. Então veja, se o Filho libertar, o homem é escravo do pecado. Mas se o Filho libertar, o homem é escravo do pecado. Até aqui Paulo falou sobre isso. Amém, queridos? Aleluia. Pastores, lideranças, você que está me ouvindo? Muito bem, então, tira isso da mente. O versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos voltar lá no 7, então. Essa aqui é a pergunta crucial.
Desventurado homem que sou. Olha aqui o apelo de Paulo. Sua exclamação. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele repete a situação de novo no último versículo. Aleluias. Graças a Deus. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E agora, quem me salvará dessa situação? Aleluia! Ele diz então, no começo do versículo, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Senhor nosso. Amém? Então aqui, amado, temos essa primeira parte. Eu quero estar retornando na segunda parte. O viver pela graça de Deus, que nada mais é que o capítulo 8. E ali tem coisas sérias que precisamos meditar a respeito. E sair de ver dessa condição de derrota, de pecador, de condenado. Porque pecador é condenado. E lembramos o quê? Do texto que está lá em 1 Pedro. Aleluia, sede santo, que o vosso Pai é santo. Porque aquele que não for santo, não verá Deus. Aleluia, sede santo em todo o vosso procedimento. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado pelo sangue do Cordeiro, propriedade de Deus, igreja do Senhor Jesus. Ficamos aqui, que você possa entender o que você ouviu, na sua essência, porque estamos aqui pregando uma palavra com verdade, com sinceridade, para que você saia desse erro, dessa arapuca que Satanás, pela ignorância, por interesses, armou. Aleluia! Sai desse lugar e entra na graça de Deus. Seja mais do que vencedor. Até lá.